Lula não será candidato em 2026. É isso que alguns marqueteiros e analistas políticos estão falando. Porque, já não gosto de enrolação, vou dar o porquê logo de início. Porque Lula nunca teve uma rejeição tão grande como ele tem hoje, neste recorte de fevereiro de 2026. Vamos conversar sobre isso, vamos ver se tem uma esperança desse lixo não ser candidato à presidência da República neste ano. Então bora lá, like, se inscreva e vambora. Vamos lá, meu nobre, saiu pesquisa da Paraná Pesquisas, há um tempo atrás, tá ligado? Que colocou Flávio numericamente à frente de Lula no segundo turno. Em cenário de segundo turno, o senador, que não fez nada, tem 44% de voto, das intenções de voto, contra 43% do presidente. Irmão, o Lula fez muita coisa errada para conseguir tá atrás do Flávio, hein? Pelo amor de Deus. Margem de erro do levantamento é de 2,2% percentuais, para mais ou para menos. Então, tecnicamente empatados, né? A gente não pode cravar, nossa, Flávio tá na frente. Não, calma, tem a margem de erro e tudo mais. Então, podemos colocar ali o empate técnico. Vamos lá. Tá aqui o PDF da Paraná Pesquisas, né? Aí, mano, a pesquisa foi isso aqui. Daqui temos um cenário aqui, que é a pesquisa espontânea, né? Tipo assim, muita gente aqui colocaria o Tarcísio, o Jair Bolsonaro, que não tem como, o Flávio. Então é espontâneo, tamo junto, é nóis. E a gente já vê aqui que pela espontânea, tá ligado? A gente vê aqui que, pô, o Lula tem 26%. Tá ligado? Caraca, não sabe, não opinou, tem muita gente, hein? Então muita gente tá indecisa e o candidato que explorar isso daqui esse ano vai bem, hein? O candidato que chegar com uma proposta nova, com um rosto novo, com um nome novo pra isso aqui vai se dar bem. Mas bora lá. Então, a gente tem que ir aqui na espontânea, que não conta, né? Não conta nada, porque, né, Jair não vai, Narciso não vai, então não conta pra nada. Mas mesmo assim a gente vê aqui que tem muita gente que tá interessada em votar em Flávio, no Jair, no Tarcísio. Então, você vê que não é todo mundo Lula ou Bolsonaro, não é 880, não. Tem muita gente aqui que tá dividida e tal, e muita gente também que não sabe. Beleza. Agora, a gente vem aqui para um cenário possível, que provavelmente deve ser o cenário aqui, se o Lula for candidato. A gente tem Lula e tem Flávio Bolsonaro. Olha para você ver. O Lula, daqui no primeiro turno, o Lula, no primeiro turno, ele tá empatado, né, tecnicamente, assim, com o Flávio Bolsonaro. A gente vê aqui, ó, Flávio e Lula. Olha para você ver isso aqui. Né, 39% versus 35% do Flávio Bolsonaro. Aí temos o Ratinho Júnior, temos o Romeu Zema, temos o Renan Santos. Primeiro turno, a gente sabe que não quer dizer muita coisa, não, porque as eleições são garantidas no segundo turno, né? Olha pra você ver que um cenário sem o Ratinho Júnior, a gente tem uma diferença ainda maior. Olha pra você ver. Um cenário com Lula, Flávio, Romeu, Ronaldo, Renan e o Aldo, a gente tem aí, né, um pouco mais pro Lula, né, se eu não tô enganado, e um pouco mais pro Flávio, se eu não tô enganado, que eu já nem lembro mais os outros números. Mas não é isso aqui que eu tô querendo falar, rapaziada. É disso daqui que eu tô querendo falar, meu nobre. Rejeição. Rejeição. Olha pra você ver. Desde quando o Flávio Bolsonaro foi divulgado que ele seria o candidato, a rejeição dele só caiu, tá ligado? Só caiu. E a rejeição do Lula só aumentou. Só vem aumentando ainda mais a rejeição do Lula, e a rejeição do Flávio Bolsonaro tende só a cair. E olha que a gente não tá nem falando de eleição mais. Ainda, né? A gente tá falando de BBB, Copa do Mundo, Carnaval, mas eleição ainda não é o assunto que tá na boca do brasileiro ainda, tá ligado? Quando o assunto da eleição vir na boca do brasileiro, aí a gente vai ver essa diferença sendo ainda mais gritante, tá ligado? Aí temos aqui ainda mais um ponto que diz que reforça essa tese que Lula poderá não ser candidato. Olha pra você ver que 52,2% de pessoas falam que Lula não merece ser reeleito. Ou seja, tirando a margem de erro daqui, metade da população brasileira, metade das pessoas que responderam essa pesquisa dizem que Lula não merece ser reeleito. E olha que essa pesquisa saiu, se não saiu, ela foi coletada antes do Taxad dar aquela taxada lá nos produtos eletrônicos, hein? Depois disso eu quero ver como é que vai estar a situação. Esse início de ano foi pavoroso pro Lula. A gente teve aquele bagulho lá do carnaval que pegou mal pra caramba. A gente teve mais um imposto, mais uma taxa do Taxad aí, tá ligado? O Lula tá tentando remediar as coisas, colocando lá
ônibus de graça, que você tá ligado, que vai ter o SUS do transporte público, né? Colocar ônibus de graça, fez lá, aprovou o Vale Gás, deve aprovar muito provavelmente a escala 6x1. Então o Lula tá trabalhando a todo vapor, mas quem é minimamente politizado, acompanha minimamente as coisas, sabe que, pelo amor de Deus, cara, beleza, agora chegou o ano de eleição e tá aprovando um monte de coisa, mas esse governo do Lula, cara, foi basicamente só taxa e corrupção, imposto e corrupção. A gente viu e agora, cara, o filho dele recebendo mesada do careca do INSS, Banco Massa, que começou na Bahia no governo Lula. Então, cara, não tem como, entendeu? Não tem como. Então, essa daqui é a rejeição, a maior rejeição do Lula na história das eleições. Eu até perguntei para a inteligência artificial se Lula já participou de uma eleição com a rejeição, se Lula já participou de uma eleição com a rejeição que ele tem hoje. Olha para você ver. Não. Lula nunca participou de uma eleição presidencial com níveis de rejeição tão altos quanto os atuais. O Lula nunca foi para uma eleição presidencial com a rejeição que ele tem. É a pior rejeição do Lula da história, meu nobre. Atualmente, as pesquisas mostram a rejeição percentual de eleitores que não votariam de jeito nenhum nele, variando entre cerca de 44% a 48%, em institutos como Paraná Pesquisas, Atlas Intel e outros semelhantes, com alguns picos de variação próximos a 50% e 54% em levantamentos mais antigos de 25% e 26%. A desaprovação do governo também está acima de 50% em várias sondagens. Exemplos 51 e 52 em Atlas, Paraná e Poder Data. Então, cara, tipo assim, até chegarmos às eleições, o Lula vai passar um monte de coisa. A escala 6x1 vai ser aprovada, vai ter o bagulho lá do transporte de graça, vai comprar voto como se não houvesse amanhã. A gente sabe que isso vai acontecer. Mas, se essa rejeição continuar se mantendo do jeito que ela está, existe muitos boatos e muitos burburinhos de que Lula poderá passar sua candidatura para o Haddad. Aí ferrou, meu nobre. Se isso acontecer, e tomara aos céus que aconteça, se Lula passa sua candidatura para o Tachad, ferrou. Aí nós graças a Deus, em nome de Deus, não teremos mais o PT no poder. Aí vai abrir alas para Flávio Bolsonaro ou para um outro nome aí que se algo acontecer, a gente sabe que tudo pode acontecer, ou para outra pessoa, provavelmente da direita, porque eu duvido muito que o Haddad ganhe. Eu duvido muito que o Haddad ganhe. Duvido. Não ganha. Pelo amor de Deus, não ganha. Não ganha. Se um Lula, que é um nome forte, tá com essa rejeição, imagina o Haddad. Imagina o Haddad, meu nobre. Imagina o Haddad. Não ganha. Não ganha. Queria o Flávio Bolsonaro? Não, tá? Verdade seja dita, quem acompanha política, se você não acompanha política, você vai falar, não, o Flávio é melhor que o Lula e dane-se. Se você acompanha todo dia, regularmente, aqui com nós, meu nobre, com a cabeça aberta, tá? Sem ser gado político de Lula e de Bolsonaro, sem ser gado, com a cabeça no lugar, você sabe que o Flávio Bolsonaro é um rachador. Tem rabo preso com o STF. Flávio Bolsonaro não vai bater de frente com os abusos do Supremo. Não vai. Porque ele tem rabo preso com isso tudo, porque ele é rachador, meu nobre. Ele é ladrão também. Não queria Flávio Bolsonaro, não queria. Mas a população não acompanha a política, vai acompanhar a política só lá em setembro, tá ligado? Agosto, setembro vai começar a acompanhar a política. E se acontecer isso mesmo, do Haddad vir no lugar do Lula, se o Lula cair fora, falar, meu irmão, a minha rejeição tá a maior da história, tá ligado? Tá a maior da história. O Lula, mano, seria vergonhoso, vexatório pro Lula, na última eleição da vida dele, ele perder, ele iria, mano, acabar com aquele arco de redenção que ele teve, foi preso, saiu da cadeia, ganhou do atual presidente, fez o governo e pá, pensou, mano, ele acabar com esse arco de redenção dele todo perdendo, seria muito ruim pro Lula, seria muito ruim pra ele. É bem mais interessante, bem mais redondinho ele falar, rapaziada, eu tô muito velho, eu não aguento, tô velho pra caramba, vai outro no meu lugar aí, vou descansar. Seria bem mais honroso, né? Bonito para
para aquela história do herói, né? Para aquela história do herói que foi injustiçado, que saiu da cadeia e ganhou, vitorioso, triunfante, agora ele vai descansar porque ele tá muito velho, aquele... Sabe aquela história? Seria muito mais bonito para ele fazer isso. Então, meu nobre, veremos. Se isso tudo acontecer, provavelmente o rachador será o presidente do Brasil. Aí nós vamos ver, né? Em 4 anos o que vai acontecer com essa nação aqui. Se o Flávio... Aí nós vamos viajar um pouquinho aqui. Se no lugar do Lula vai o Haddad e o Flávio consegue perder pro Haddad, primeiro, saia do Brasil, vai embora dessa nação. Se Haddad vira presidente, vai embora dessa nação. Vai pro Paraguai, vai pros Estados Unidos, vai pra Europa, vai até pra Índia, mas saia dessa nação se o Haddad ganha. Vai embora. Não compensa viver aqui. Aí você pode ir embora, tá ligado? Mas se o Flávio Bolsonaro consegue ter a proeza de perder pro Haddad, acabou o bolsonarismo no Brasil. Aí é Nicolas que vem aí e toma os espólios todos e vai embora e vai ser o novo nome da direita aí, tamo junto, é nóis, tá ligado? Se isso acontece. Então, meu nobre, é isso daí. Será que isso vai se concretizar? Teorias e teorias. Falta muito tempo para as eleições ainda. Vamos ver que rumo que a nação vai tomar, né? Gostou do vídeo? Like, se inscreva, tamo junto, é nóis.